Hoje vamos analisar a empresa Banco do Brasil, código do ativo BBAS3. Conforme os indicadores da estratégia Vasco Freeway, estamos no momento exato para se fazer uma venda de call, uma venda de uma opção de compra. Esta modalidade você deve utilizar quando você decidir vender as ações que estão em sua carteira ou até mesmo parte delas somente. E você também não quer vender ao preço que está no momento de mercado. Conforme a cotação neste momento, está o Banco do Brasil em R$ 44,08. Mas você quer vender em um valor futuro, um valor maior, 5 ou 10 ou até mesmo 15%. Para isso, você utiliza a venda de call. Venda de call significa você está vendendo uma obrigação de vender as suas ações por um valor pré-determinado maior do que está hoje para uma data futura. Próxima data futura é 18 de novembro, mas também temos para dezembro, para janeiro, e vamos escolher lá na plataforma Profit Pro qual é o melhor prêmio ou qual é o melhor resultado que teremos para essa operação, tá certo? E também escolher qual é o preço que nós queremos vender maior do que esses 44,09 que está hoje, tá certo? Então nós faremos isso diretamente na plataforma Profit Pro. Mas eu sempre gosto de dizer para que você realmente pense bem por que você quer vender essas ações, tá certo? Avalie se você quer realmente vender. Qual é o seu perfil de investidor, tá? Então você pode aqui direto na planilha da estratégia Vasco Freeway fazer uma análise rápida sobre esta empresa. Então nós podemos ver o seguinte aqui direto em tempo real na plataforma. Nesta coluna você tem quanto que o Banco do Brasil pagou aqui em dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses, tá certo? Ele pagou R$ 3,05 nos últimos 12 meses, e aqui ao lado já tem o cálculo pronto em tempo real, 6,9% de dividend yield. É simplesmente dividir o que você recebeu nos últimos 12 meses em reais pela cotação atual, tá certo? Isso é o dividend yield. Ele também mostra aqui na plataforma como é que está o Banco do Brasil. Ele está numa alta de 31,1% nos últimos 6 meses e também está aqui numa alta de 29,2% nos últimos 3 meses. Então, é um ativo que você tem na sua carteira e está numa certa tendência de alta, ou seja, num ciclo de alta, tá certo? Então, nós vamos avaliar se realmente vale a pena você sair desta operação e qual a melhor forma para você vender essas ações ou parte delas direto lá na plataforma, corretamente? Então, veja bem, por que está dando que nós estamos aqui no melhor momento para vender uma call? Porque funciona assim os ativos. Se o ativo está em alta, que é o que está acontecendo agora, as calls se valorizam, então nós teremos uma boa condição de premiação para fazer esta operação. Porque mesmo o ativo estando em alta, ele poderia estar num dia de baixa, tá certo? E neste dia de baixa, as calls estão desvalorizadas. Então aquilo que você pode ter um bom prêmio hoje, não teria se estivesse numa baixa hoje, tá certo? Independente do ciclo de alta ou de baixa. Só estou falando no momento, se ele está em alta, as calls valorizadas. Se ele está em baixa, as calls desvalorizadas. E também para você vender uma call, você tem que estar com os indicadores favoráveis. O MACD tem que estar em alta também, subindo. Ele tem que estar no momento comprador, para que tudo esteja valorizado. E o MACD tem que confirmar este momento do high-low também como estar no momento comprador, no momento de alta. Então, tudo isso nós vamos confirmar lá para você ter na planilha exatamente como estão essas situações. E aqui também você observa, aqui na planilha Profit, na planilha Vasco Freeway, que para você também fazer uma operação de venda de call ou até mesmo vender a mercado as suas ações, você tem que estar em lucro com essas ações, tá certo? Então eu estou simulando, ainda para quem não conhece a planilha, nós temos aqui a minha carteira de ações de forma simulada. Eu tenho o Banco do Brasil num preço médio de R$ 33,65, tenho Petrobras num preço médio de R$ 28,50 e tenho Vale num preço médio de R$ 65. Nós estamos agora
neste projeto, fazendo uma avaliação de uma possível venda das minhas ações da carteira que tenham um preço médio de R$ 33,95. Porque eu comprei essas ações quando elas estavam baratas, abaixo da média de 72 períodos, nessa área vermelha que está aqui na planilha. E agora, o Banco do Brasil está aqui, ó, na área azul, acima da média móvel de 72 períodos, acima das bandas de Bollinger, da segunda banda de Bollinger de alta, tá certo? Então, já temos um lucro aqui garantido nessas ações. E aqui na planilha também nós mostramos exatamente para aquelas que estão na carteira. No caso, o Banco do Brasil está a 30,13% de bons resultados, a Vale está com 12,95% e a Petrobras com 32,70%, ok? O Banco do Brasil está aqui no roxinho porque eu estou destacando aqui que é o meu projeto deste momento. Mas ele está aqui no ranking, logo aqui embaixo, destacado em amarelo. Todos aqueles que foram sinalizados aqui na carteira estão destacados aqui na cor amarela para facilitar, tá certo? Basta eu colocar um filtro, sabe, querer só analisar o que está na carteira, eu tenho só as ações da carteira, ok? Então você tem também aqui a possibilidade de avaliar como é que está em relação ali aos fundamentos do Banco do Brasil, né? Então nós entramos diretamente através de um link ali na linha do Banco do Brasil, ele vem para esse site, fundamentos aqui, fundamentos.com, que é uma empresa que faz análises gratuitamente, tá certo? Ela faz uma análise dos balanços, as informações fundamentalistas aqui de cada uma das empresas que compõem a Bolsa e te dá aqui o valor patrimonial da ação. No caso, o Banco do Brasil, segundo o patrimônio do Banco do Brasil, o valor justo de uma ação seria hoje em 50,57 centavos. Mas a cotação nesse momento está em 43,60, ou seja, ela está valendo hoje a mercado menos do que a relação com o seu patrimônio, que seria o valor justo do Banco do Brasil. E aqui ao lado nós temos um outro indicador que mostra o preço sobre o valor patrimonial, que é um fator 0,86, ou seja, nós estamos, na realidade, com um certo desconto aqui, tá certo? Praticamente de 14% em relação ao valor patrimonial. Ou seja, está numa condição, apesar de estar num ciclo de alta, esse preço do Banco do Brasil, podemos dizer que ele está barato, mesmo ainda estando em ciclo de alta, tá certo? Então, essas análises eu faço aqui em tempo real, através desse site Fundamentos, e você tem uma informação interessante aqui também, que é o PL, é o preço sobre o lucro. O lucro por ação aqui do Banco do Brasil está por volta de 8,38 centavos. E quando eu divido a cotação pelo 8,38, tá certo? Ele me dá esse fator aqui, ó, 5,2. Isso significa que eu investir, por exemplo, R$ 10.000 hoje no Banco do Brasil, ou R$ 100.000, ou R$ 1.000.000, em quanto tempo, em quantos anos ele me daria esse retorno apenas com os lucros que cada uma das ações dá em função de dividendos e juros sobre capital, ok? Então precisaríamos de 5,2 anos para termos esse retorno. Não é legal? Então você precisa, quando você tem uma ação em sua carteira, você precisa conhecer tudo sobre as suas ações, sobre a empresa que você tem na carteira. E você ainda tem aqui na plataforma um outro link. Você clica aqui, que vai diretamente lá para o Google, onde você pode fazer aqui uma análise com base nos provedores de informação aqui do Google, um gráfico também mais simples do que aquele que nós temos ali na plataforma, que eu já vou mostrar a vocês, uma série de informações históricas aqui do Banco do Brasil, uma sinopse sobre a empresa, sobre o banco, data de fundação, né? Então, por exemplo, olha, ele foi fundado no dia 12 de outubro de 1808, né? Não precisa falar mais nada de estabilidade, né? Hoje ele tem ainda o controle acionário, apesar de ser uma empresa com ações no mercado, é uma empresa ainda cujo controle acionário está com o governo, tá certo? Mas é uma empresa mista. E legal que também é uma empresa que já está na modalidade de novo mercado da Bolsa de Valores que surgiu lá nos anos 2000, tá certo? Empresas que estão na modalidade novo mercado são aquelas que somente possuem no seu
na sua comercialização de sociedade anônima, somente ações ordinárias. Então, Banco do Brasil e uma série de dezenas de outras empresas somente têm ações ordinárias, onde todas essas empresas, todos os acionistas dessas empresas, independente da quantidade, têm direito a voto, lógico que proporcional às quantidades, tá certo? Então, também um pouquinho de informação aqui, cultural aqui para vocês, com relação ao que é o Banco do Brasil, a Vale, e diversas outras empresas, aquelas que só comercializam ações ordinárias, é somente na modalidade final 3. Aquelas que têm final 4, por exemplo, como o Banco do Brasil, é porque elas têm preferenciais e ordinárias, tá certo? Ainda está na modalidade antiga, e essa nova modalidade, chamada de novo mercado da B3, são empresas que têm aí uma governança melhor, tá certo? Tem auditoria interna e externa, e tem uma coisa que realmente nos dá muita confiabilidade. Existe, segundo essa nova modalidade, existe uma obrigação dessas empresas que estão nesse novo mercado a disponibilizarem no mínimo 25% das ações no free float do mercado, ou seja, estão disponíveis para as comercializações de compra e venda no mercado, no mínimo 25%, tá certo? E pode ser até um número menor, desde que tenha uma média diária, anual, de no mínimo 25 milhões por dia de negociação. Não é legal saber disso? Então também você tem uma ação com uma empresa que está já numa modalidade de uma governança mais sofisticada, que também tem que dar um nível de transparência melhor aos seus acionistas, tá certo? Isso eu entendo como tudo informação fundamental para estar ensinando a vocês, tá certo? Não é só comprar e vender, comprar e vender. Não, você tem que comprar barato no momento certo. Você tem que vender caro no momento certo. Então existe uma única forma de se obter resultados e lucros da bolsa de valores. É comprar barato e vender caro. Mas existem duas formas de vender que eu vou te ensinar hoje. Uma é a mercado, no preço que está agora, tá certo? É simplesmente vender. E você vai exercer o teu lucro porque você comprou barato e vai vender agora, no caso do Banco do Brasil, com 30%. A segunda modalidade é você vender através de uma opção de compra. E essa é muito mais legal ainda. Você não precisa vender 44, pode vender 45, 48, 50, 52, desde que o valor chegue naquele valor. Mas se não chegar, você vai ganhar um prêmio muito gratificante agora e nós já vamos escolher esse prêmio para ver o quanto você estaria valorizando ainda mais como se fosse um dividendo sintético para a sua carteira desta ação. Então vamos à plataforma Profit Pro ver na prática todo esse meu discurso que eu estou passando para vocês aqui de conhecimento, tá certo? Então nós vamos agora aqui à plataforma Profit Pro e vamos na prática efetuar aí a escolha da melhor opção para se vender e também vamos ali ver as quantidades que nós queremos, tá certo? E vamos fazer aqui a nossa operação. Então aqui são os indicadores da estratégia Vasco Freeway, onde nós temos aqui uma média móvel de 72 períodos e com o primeiro desvio padrão aqui na roxinha, depois o segundo desvio padrão, que é a segunda banda de Bollinger, o terceiro desvio padrão da terceira banda de Bollinger de alta e a quarta banda de Bollinger de alta com o quarto desvio padrão. Depois, abaixo da média, nós temos o primeiro desvio padrão da baixa, segundo, terceiro e quarto de baixa, tá certo? Presta atenção. Esta linha azul é uma média de 252 períodos, preço médio das ações do Banco do Brasil no último ano. Ou seja, hoje o preço médio está em R$ 34,66. Cotação atual, essa linha branca aqui em cima, em tempo real, tá certo? Não tem delay, a planilha e essa plataforma é em tempo real. 44,08. Está acima da média anual? Está, que legal. Está acima da média móvel de 72 períodos, que são 3 meses e meio aproximadamente, onde, pela minha experiência de anos aqui, olhando para as telas e analisando cada ativo, você tem 1 ou 2 ciclos de alta e de baixa, de alta e de baixa, em cada 3 meses e meio.
Em 7 meses, você tem 2 ou 3 ou até mesmo 4 ciclos de alta e de baixa. E eu gosto de olhar o gráfico sempre aqui com uma visão de 7 meses, que é o que está aqui, tá vendo? Nós estamos aqui desde o dia lá por volta de 28 de março, estamos hoje aqui no dia 21 de outubro, tá certo? Então são 7 meses aí aproximadamente. E aqui nós estamos avaliando o seguinte: então o Banco do Brasil está acima da média anual, está acima da média de 72 períodos. Então ele está no momento de preço caro, preço alto. Tá? Eu não estou falando aquele caro em relação ao valor patrimonial, caro em relação ao mercado, o que o mercado está disposto a pagar. Barato se estivesse aqui na média, né, abaixo de 34,66, aqui mais ou menos a 32,73, 29,63, abaixo da média, tá certo? Então nós temos que sempre comprar abaixo da média quando está barato e vender acima da média, tá certo? Eu quero te mostrar como exatamente eu opero. Tá? Eu opero utilizando esses praticamente 3 indicadores. Eu uso o High-Low Activator, porque eu gosto de comprar quando está barato e vender quando está caro. Compro quando está barato e vendo quando está caro. Quem me dá essa informação é o High-Low Activator, que são esses degraus azuis, e esses degraus, quando estão num ciclo de alta, e quando estão num ciclo de baixa, eles estão em amarelo. Então, o High-Low Activator, ele indica a reversão da tendência. Por exemplo, ele vinha aqui numa tendência, aqui neste exemplo, de baixa, e agora ele teve aqui, sinalizou a reversão da tendência e entrou numa tendência de alta, tá certo? Desde que confirmado pelo MACD. Então, por exemplo, aqui, olha, neste dia, olhando aqui embaixo, você tem a data. Olhando aqui no dia 5 de maio, houve a reversão de tendência do MACD. Do MACD não, do High-Low Activator. Mas lá embaixo ele está vendedor, então não houve confirmação. Mas houve uma confirmação aqui, ó, no dia 13, olha aqui, ó. Aqui no dia 13 houve uma confirmação. Então se eu comprar aqui, eu teria na próxima reversão ali na alta, acima da média, em 10 dias poderia efetuar ali uma venda e ter um lucro de 69. De 69, opa, vamos lá, um lucro aqui de em 12 dias, 14,22 aproximadamente por cento, tá certo? Aí eu aguardaria a reversão ali, a baixa, por um período ali de baixa, por exemplo, de 20 dias, de 14,17%, um novo ciclo de alta, está sinalizado aqui, está a reversão, mas aqui pode ser uma simples acumulação, tá certo? Mas não está confirmado lá embaixo para o MACD, foi confirmado aqui, olha, no dia 15/7, ele confirmou, High-Low confirmou momento de comprar e o MACD confirmou ali que o High-Low está correto. Então compraríamos aqui e venderíamos lá 25 dias depois com 34% de resultado. Olha que legal. Mas ainda, você se quiser fazer essa operação chamada de swing trade, é o que normalmente eu faço, mas quando você tem uma ação tão boa como a análise que fizemos agora na mão, eu acho que vale a pena a gente manter ali. Ela paga um bom dividendo, é uma empresa que está, por exemplo, quando eu olho visualmente para a linha azul, eu percebo que ela está aqui num ciclo de alta, tá certo? Então eu ponho aqui realmente o ícone aqui na linha azul, lá no 7º mês atrás, do passado, e venho até o dia de hoje. Está com 18,5 de alta na média, no preço médio, não na média, no preço médio, tá certo? Se formos colocar exatamente cotação contra cotação, a cotação está. Vamos pegar esse ponto aqui de momento de compra. Se eu tivesse comprado lá no dia 8/4, eu estaria agora com um resultado de 37,9% em quantos dias? 140 dias. Olha que legal. E se durante cada ciclo desse que sinalizou venda de call, eu estivesse ganhando lá 2, 3 ou 4%, eu estaria constantemente valorizando ali meu patrimônio com esse ganho, eu estaria comprando uma quantidade maior. Mas também posso vender e ganhar ali no swing trade, esperar e comprar ali? Pode. Isso é até legal, tá certo? Mas eu quero ensinar para você as duas modalidades e você vai tomar a melhor decisão. Então vamos imaginar que você está comprado, tá certo? Já sinalizei ali, né? Que nós estamos comprado o Banco do Brasil a R$ 33,85, que é o meu preço médio, que está dando agora um lucro de 30,31%, ok?
Então nós vamos voltar lá para o gráfico e tomar a nossa decisão. A decisão que você tem que tomar é o seguinte: você vai vender a mercado? Vai vender a mercado. Só que não está no momento de vender a mercado ainda. Se você acredita na estratégia, ela está aqui num ciclo comprador. Os compradores ainda estão comprando, está subindo. Então você tem que pelo menos esperar ela fazer a reversão de tendência e virar. A hora que aparecer o primeiro degrauzinho amarelo, que vai acontecer em algum momento, se continuar subindo, tá certo? É o momento certo de você vender. Você vai vender com um lucro legal, tá certo? Se você tem que acompanhar isso. Agora, se você não tem tempo de acompanhar isso, você até pode, se quiser vender a mercado, mas não está no momento. Agora é o momento de você vender uma call, porque está tudo em alta, tá certo? E você pode vender num preço maior, e já vamos fazer isso. Você também pode usar aqui, por exemplo, uma sugestão que eu lhe dou. Se você comprou aqui embaixo a 32, não vendeu até agora, pode colocar um stop loss aqui, tá certo? Coloca um stop loss ali nos 30%, 28% do seu preço médio até a cotação, que dá lá 28%, 30%. Lembrando que a 28%, 30%, não, 30% é o que está dando agora, né? 28%, 26%. Pelo menos já está garantido. Mas se você não pode fazer um stop loss quando você vai fazer uma venda de call. E hoje nós vamos fazer uma venda de call. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer. Até dá. Tudo é possível aqui, tá certo? Tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente fazer. Então, operar a descoberto sem as ações não é conveniente. É possível, é possível. Você vai ter problema lá na frente, mas é possível. É possível fazer o stop loss aqui, o stop gain, ainda fazer uma venda de call? É possível. Não pode, não deve fazer. É possível, mas não pode, não deve, tá certo? Então nós vamos aqui o seguinte: eu uso também as faixas das bandas de Bollinger como realmente um indicador de alvo para minha venda de call. A cotação está 44,12. Veja bem que isso aqui para mim, olha, é uma resistência, tá certo? Ele já bateu ali nessa resistência e praticamente aqui, olha, da terceira banda de Bollinger, que aqui estava num preço de 44,13. Hoje, quem opera day trade já passaria uma linha reta aqui, já faria: isso aqui é minha resistência. Não é, gente. Resistência é lá com um ciclo de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Aqui tudo é relativo. Está numa tendência de alta, num ciclo de alta, entendeu? E aqui são os desvios padrões calculados com as médias das mínimas, das máximas, considerando o desvio padrão, que é a volatilidade. Então, aquela resistência que aqui foi de 41, a resistência é de 48,24. E a paralela inferior, quando eu clico aqui e ele acende de baixo, aqui seria o meu suporte, 29,62. Esse outro suporte aqui, olha, 32,73. E aqui no primeiro desvio padrão, suporte de 35 e resistência aqui de 42,04. Já rompeu a primeira resistência, já rompeu em algum momento aqui atrás, ó, no dia 16/8, a segunda resistência, e já rompeu inclusive a terceira resistência lá em 17/8. Então, se eu for fazer uma venda de call, mas é uma decisão sua, se você decidir fazer uma venda de call, e nós vamos fazer isso hoje porque é o propósito que eu quero ensinar para vocês, eu faria aqui num alvo entre 48 e 51 reais. Olha que legal. Eu não faria a mercado à venda, que seria lá na ordem de a cotação nesse momento está em aqui na linha branca 44,16, tá certo? Eu não faria aqui e vou fazer ali entre 48 e 51. Para isso você tem aqui, não sei se vocês vão achar melhor, para quem tem me acompanhado, eu sempre ficava aqui deste lado esquerdo da tela embaixo e ficava na frente aqui das informações, estava toda hora mudando a cabeça de lugar. Aqui na realidade eu fiquei do lado direito agora, ele não atrapalha muito o gráfico, e lá na planilha fica numa condição melhor, porque eu fico nessas informações que não são tão importantes quanto essas aqui dos filtros, tá certo? Em que você pode fazer aqui uma análise completa ali dos filtros. Depois nós voltamos aqui para finalizar. Voltando lá, vamos agora escolher qual é a nossa opção. Eu clico aqui na grade de opções da plataforma Profit Pro. Hoje é dia 21, está encerrando exatamente o vencimento
do período anterior, no dia 21 hoje, mas nós vamos trabalhar com 18 de novembro, que é o próximo ciclo, que faltam 19 dias úteis. Ainda está numa boa condição, tá certo? Então nós vamos aqui escolher. Essa linha azul é exatamente onde está a cotação agora. Essa coluna central são os strikes dos preços futuros para o qual eu quero decidir vender as minhas ações, tá certo? Então, essa linha azul é onde está o preço agora. Quando eu passo o cursor aqui em cima, ele acende amarelo, que dá 44,22 agora, está numa alta. Os preços aqui nessa parte de baixo, eles estão maiores do que 44,24, são os alvos das calls, tá certo? As vendas de opção de compra. E aqui do lado esquerdo, os preços menores, mais baixos, são as vendas de put. Eu utilizo quando eu quero comprar ações mais barato do que o mercado. Aí eu vendo uma put, tá certo? Mas quando eu quero vender mais caro do que o mercado, então eu vendo uma call, tá? Então, para vender ação, eu vendo uma call, e para comprar ações, eu vendo uma put. Ambas são vendas, vendas de put para comprar ações e venda de call para vender ações, tá certo? Então, vamos lá. Eu normalmente, quando eu bato o olho, pela minha experiência, eu bato o olho já na faixa da banda de Bollinger, que é o alvo, eu já sei mais ou menos, e você é muito simples, a partir do momento que você começar a usar e pensar e raciocinar dessa forma, eu trabalho num delta por volta de 25 a 30, que é uma dessas condições que você que customiza essa grade aqui. Então eu coloco o delta, poderia ter outras coisas, aqui eu coloco o delta. O delta é uma das gregas matemáticas que faz parte da composição matemática de gerar o preço das calls, tá certo? O preço do ativo, ele é gerado com base na lei da oferta e da procura. O disputa a linha de compradores e vendedores. No caso dos derivativos, das opções, não é dessa forma que acontece. Tem diversos vídeos que eu falei sobre isso, mas não custa nada falar mais alguns segundos aqui de que as puts são calculadas de forma matemática. São 5 gregas matemáticas, tá certo? O delta, o gama, o vega, o beta, o teta e o rho, tá certo? Essas gregas levam em consideração volatilidade, preço do ativo, preço da opção, a volatilidade, o tempo que falta para a data do exercício e a taxa de juros, no caso a Selic, tá certo? Então, todas essas informações geram o preço em tempo real. Por isso que nós podemos ter confiança e acreditar no ciclo que quando está em alta sobe a call e quando está em baixo baixa a call. Isso é sempre assim que funciona, isso é uma regra. Então, na minha cabeça já sabe disso, na sua tem que ser assim também. Então, você já sabe se está baixando ou subindo o valor da call, se você está olhando o preço do ativo, se está subindo ou se está caindo, tá certo? Então vamos lá, delta entre 25 e 30, então vamos escolher um delta aqui, olha, por volta de 28, nem 30, nem 24, 28. Então nós estaríamos entrando exatamente quando eu tiro... Aqui tem um detalhe, põe cursor em cima, ele mostra algumas informações para te ajudar. Eu tiro para olhar, né? Então eu estou aqui querendo fazer essa aqui, olha... Mas eu tenho que tirar o cursor para ver qual é. 49,58. Nós falamos entre 48 e 51, então acho que está um bom delta. Um delta aqui de 28%, tá certo? O delta significa o seguinte: qual a probabilidade de dar exercício? Isso aqui significa 28%, tá certo? Então a probabilidade é de 28% de dar exercício. Então eu escolho aqui porque eu gosto do seguinte: eu não quero sair de uma ação tão boa quanto o Banco do Brasil, mas se sair, ótimo, porque eu já estou lá num bom lucro de 30% e ainda vou ganhar aqui neste momento R$1,09 por ação a crédito na minha carteira. Supondo que eu tenho 1.000 ações do Banco do Brasil na minha carteira, eu vou ganhar, na realidade, R$1,08 por ação, que corresponde a 2,47% de ganho, de taxa de ganho nesse momento. É como se você estivesse agora recebendo um dividendo sintético ali, tá certo? Não sei exatamente quem criou esse jargão no mercado, mas tem muitos bons especialistas no mercado aí de opções. Mas é como se tivesse um dividendo sintético ali de 2,47% entrando na sua conta hoje,
tá certo? E funciona assim, nós vamos fazer essa operação, inclusive, na plataforma aqui de negociação. Então, se nós escolhermos esse 49,58 como meu preço futuro que eu quero vender, nós vamos ganhar agora 1,07, que está baixando um pouquinho ali, né? Então, provavelmente a cotação baixou um pouquinho e automaticamente esse cálculo é refeito aqui em tempo real também, tá certo? Vamos fazer essa operação, porque nós já estamos aqui. Olha, se eu clicar aqui, depois eu volto para falar o que vai acontecer no dia 18 de novembro. Então, eu vou fazer aqui a venda, tenho que clicar no verdinho. Cuidado para você não comprar, não é o que você tem que fazer agora. Você tem que vender uma call, porque você quer vender as suas ações. Então, vender uma call, eu vou clicar aqui agora. Ele automaticamente já deixou fixo ali. Eu posso até clicar aqui, arrastar para cima e para baixo, ele muda. Vou até mostrar aqui, olha, se eu clico ali já mudou para cima. Eu volto onde estava, ele volta para baixo. Não voltei ali, vou voltar aqui, ó. Opa, soltei lá. E aqui ele abriu a negociação. Ainda não fez a operação, mas aqui eu sou uma pessoa assim muito meticulosa, eu calculo, confiro 10 vezes para não fazer besteira, porque já fiz muita besteira clicando errado, tá certo? Tá num, você clica no outro. Então tem que prestar atenção, gente. Olha, então aqui você confere. Você está querendo vender uma call? Então é venda de call. Olhando aqui, o código do ativo é aqui, ó, BBASK505, que é esse código aqui, ó, BBASK505. BBAS é o mesmo prefixo do ativo, tá certo? O BAS. O K significa que é uma call para novembro, e o 505 é um número que simplesmente é a extensão e complemento aqui do código. O strike pelo qual o preço futuro eu quero vender as ações, lembrando que a cotação hoje está ali em 44,30 agora neste momento aqui, e nós vamos querer vender para 49,58. Olha que legal. E vamos ganhar agora um crédito de 1,08%, R$1,08 direto na nossa conta. Então, mínimo é de 100 ações. Se você tem 1.000, como eu estou simulando aqui, tá certo que eu tenho 1.000 na minha carteira, então você pode vender 100, 200, 500, 300, 900 ou as 1.000. Então vamos vender a 1.000. Eu já estaria ganhando agora um crédito na minha conta agora de R$1.100, que é D mais um. Recebe na conta amanhã, na corretora amanhã, um crédito de R$1.100. Olha que legal. Que dá aproximadamente 2,46% sobre o seu... aqui eles fazem essa conta sobre o valor da última lá, né? Mas esse valor é até um pouquinho maior, porque eu gosto de fazer a divisão desse... R$1,08 eu divido pelo meu 65, desculpa, pelo meu 30, vamos conferir o valor lá, pelo meu 33,85, tá certo? E dá um valor até maior ali de remuneração, porque eu estou remunerando este valor das minhas ações que estão na carteira. Então eu estou ganhando R$1,09 sobre 33,85, correto? Então voltando na plataforma, se está tudo certo, eu já tenho aqui, olha, qual seria o alvo, que é 1,10. Já até aumentou ali, olha. Ele chegou a 1,10 na hora que eu dei o Enter, agora voltou para 1,8. Se eu deixar 1,10, pode ser até que saia nesse valor, mas eu posso agora, como eu cliquei lá, ele ficou aqui meio pré-fixado, tá certo? Mas o valor aqui está mudando, aqui também, aqui não muda mais. Mas eu posso mudar aqui para 9, para 8. Eu vou mudar aqui, ó, exatamente para 8 centavos, 0,8 centavos, porque R$1,08, 1,08, tá? Para ele realmente sair nesse momento. Então já não é mais 1,100 na conta, é 1.080. Quer ter certeza como é que está lá o book de oferta? Vamos lá, antes de dar um enter aqui, vamos ver o book de oferta. Se eu venho aqui em cima deste valor que nós vamos fazer a venda, que está em 1,08, tá certo? Gente, não é day trade, não é correria. 1,08, 1,09, 1,10, 1,11, 1,12, um centavo a mais, um a menos. Vai ficar acontecendo aqui também, tá certo? É isso que acontece. Então dá tempo de você ainda ver, tomar um gole d'água, dá tempo de fazer tudo. Eu não quero ensinar coisa assim como palpitação no coração, não precisa ter medo. Se deu, não deu, faz amanhã, faz outra hora, daqui um pouco, entendeu? É essa tranquilidade que nós temos aqui que ter em você fazer uma operação consciente, tá certo?
Então vamos lá, botão da direita aqui, livro book de ofertas. Olha como é que está lá agora o Banco do Brasil no book de oferta aqui, tá certo? Então tem pessoas lá vendendo a R$ 1,12 agora e alguns comprando a 1,07, tá certo? Normalmente esses grandes volumes, e tem um volume razoável aqui, olha, né? Esses volumes são os market makers que estão aqui fazendo a liquidez da bolsa acontecer, empresas financeiras contratadas pela própria B3 para fazer as coisas acontecerem, tá certo? Então não vamos ter problema nenhum, nós queremos vender 1.000, então estão comprando, olha, entre esses market makers, eles ganham nesse spread aqui de 1,7, eles compram a 1,7 e vendem a 1,12, tá certo? Então, existe um spread aqui de 1,08 até 1,10. Então, eu colocaria, por exemplo, ali, eu vou manter 1,8. Vamos ver se sai 1,8. Então, a gente muda para 1,7. Eu vou até deixar aqui, ó, vou sair fora aqui, vou dar o Enter lá para ver se ele vai. Eu acredito que ele saia com 1,8. Eu vou ter que digitar também a minha senha aqui. A ordem já foi criada. Opa, e já saiu, tá certo? Então, criamos a ordem e já foi realizada. Aqui você tem como acompanhar o que aconteceu aqui na grade, né? Então, exatamente aqui, ela foi, aqui, vamos pôr a data certa aqui, que é dia 21, olha. Então, nós fizemos aqui uma ordem, tá certo? Uma venda de call a um strike de 49,58, ela foi executada a 1,08, nesse momento já está 1,7, olha que legal. E aqui na parte de cima, você já está vendo lá, 1.000 vendas de call a 1,08 e agora o atual está 1,07 de novo, 1,08, tá certo? Nesse momento. No momento que nós fizemos, vendemos a 1,08 e estava 1,07. Você viu que saiu, né? Tinha comprador ali, mas quando nós colocamos, acabou saindo ali a 1,08. Então, nesse momento, estão valores iguais ali agora, tá certo? Então, voltando aqui para a grade de opções, vamos voltar aqui agora. Como nós já realizamos isso, eu vou fechar aqui, mas eu vou até deixar para a gente lembrar aqui que é onde estamos. O que vai acontecer no dia 18 de novembro? Se o preço que nós determinamos, né? Lembrando que a cotação agora está em 44,30. Se acontecer lá no dia 18 de novembro, o preço for subindo, 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 continuar subindo aqui no gráfico, né? E chegar lá a 49,58, nós somos obrigados a vender, nós temos a obrigação de vender as nossas ações a 49,58. Mas que ótimo, né? Eu já ganhei 30% lá. Quando eu tiro o cursor e trago para esse lado aqui, ó, aparece esse verde aqui no meio, de 12,07. Esse 12,07 é a distância que há entre 49, já calculado aqui, e 58 até a cotação atual. Então lembra que lá do meu preço médio até hoje que eu estou fazendo a operação, está dando 30%, e lá no futuro, se chegar nesse preço, eu vou ganhar mais praticamente 12,07%, já deu 42, né? Assim. E ainda vou levar mais 2,43 a crédito no momento em que eu fiz a venda da call. Olha que legal, certo? Eu vou ganhar 30 de valorização do preço médio até o dia da operação, mais 12% no valor futuro, já são 42, e mais 2,43, que são 44, somando ali os quebradinhos, 45%. Olha que maravilha. Agora, e se não chegar? Se não chegar, raspar lá, chegar a 48, 47, 46, 49,30, não chegou. Não chegou. Então você continua com as suas ações do Banco do Brasil e você ganhou aquele prêmio, né, de 2,45 de 1,08 que entrou na tua conta, entendeu? E você acabou valorizando a sua carteira. Mas aí você pode falar, Vasco, e se as ações chegar a R$ 52? Que chegue a 60, 70. Qual era o seu projeto? Não era vender as ações a mercado lá a 44? E você acabou de aprender agora que com venda de call você arriscou vender a 49, mas a ação é uma boa ação, né? Você continuou com ela porque não chegou lá, mas ganhou 2,47%, valorizou a tua carteira. Ah, chegou lá,
vendeu a 49, é o que você quis vender. E passou de 49, chegou a 51, você vai vender a 59, tá certo? Então, desculpa, você vai vender a 49 e 58, mas chegou lá a 52 e 58, dois reais mais caro, mas tudo bem, tá certo? Você fez um excelente trade aqui. Agora, poxa, Vasco, eu gostaria de ter realmente a venda da call, mas eu preciso ter uma probabilidade maior de vender, porque eu gostaria de vender uma parte, pelo menos, das minhas ações. Tá bom, não venda 1.000 calls, venda só 600, 500, ou até as mesmas 1.000, mas só se bem que nós já fizemos a operação aqui, eu só estou te dando mais um exemplo para você. Se você fizer aqui num delta de 50, você estaria vendendo no valor futuro, não a 44 que está hoje, mas a 45, por exemplo, e 83, que daria praticamente 3,5% maior em, em, em valorização de hoje até o 18 de novembro, não é 44,33, mas é 30, vou tirar o cursor, 45,83. E você estaria ganhando agora a crédito 2,34 centavos, que dá 5,5 por 5,35% de dá um pouco mais se considerar o teu valor de preço médio, tá certo? Você estaria levando 5% agora. Olha que legal. E o delta passou a ser de 47%. Então lembra que aqui embaixo, como nós fizemos, a probabilidade de execução era de dar exercício era de 28%. Agora está em 47%, tá certo? Esta aí é a probabilidade para você ter uma convicção, uma probabilidade maior de vender as suas ações, tá certo? É assim que funciona, gente. Simples assim. Sabe qual foi o risco dessa nossa operação? Zero. Risco zero. Não tem risco nenhum. Fez certo, fez venda de call no valor futuro, comprou abaixo da média, comprou barato, está vendendo agora acima da média. Qual é o risco aqui? Ganhar mais ou ganhar menos? Ganhar menos é se não chegar ao valor onde você queria, ganhou só esse prêmio. O ganhar mais é se você realmente vendeu, teve que entregar as suas ações a 49, que é o que você queria, tá certo? E mais esse prêmio aqui. Então, ou você ganhou mais com tudo isso e ganhou menos. Sabe o que você faz agora? Aguarda o ciclo de baixa e vai lá e vai comprar da melhor forma, tá certo? Ou a mercado, que eu acho que não é a melhor forma, eu sempre compro vendendo puts lá, tá certo? Para comprar mais barato, da mesma forma que isso, só que agora já seria no lado contrário, né? Que eu querendo comprar. Comprou barato, espera voltar lá para ficar caro e vai repetindo as suas operações e multiplicando, tá certo? Quando você exerceu esse lucro aqui, olha, de 40%, 40 e pouquinhos por cento ali de resultado nessa venda de call, mais a valorização porque você entregou as ações, você pode esperar baixar e vai comprar 40% a mais de ações. Depois você vai ter 40%. Você tinha 1.000 ações do Banco do Brasil, passou a ter daqui mais uns 20 ou 30 dias, 1.400 ações para fazer calls de 1.400, vender a mercado 1.400, receber dividendos se for o caso. Às vezes eu abro mão até do meu dividendos para fazer uma venda de 40% como essa, tá certo? Às vezes eu abro mão também até de uma venda de call, certo? Para fazer 30% ali, sabendo, olhando o mercado ali, achando que pode chegar ali numa tendência a curto prazo ali de reverter. Mas eu espero sempre dar a reversão para fazer a venda, tá certo? Bom, vamos voltar aqui à planilha. Gente, isso eu queria falar a vocês, mas eu quero mostrar, vamos ver como é que está o mercado agora, o mercado de uma forma geral. A gente faz um filtro aqui, ó, vamos tirar o neutro, ver que tem muitas ações para comprar call, muitas ações para comprar diretamente a mercado, muitas fazendo venda de put. Vamos olhar aqui para ver como é que está o mercado agora. Basta eu entrar no filtro, clicar aqui, tirar o neutro, aquelas que não estão em bons momentos para nada agora. E olha, ele já colocou aqui todas que estão no mercado de venda de call, de comprar, tá certo? Vamos ver se tem alguma venda de... Opa, vamos subir aqui. Tem uma venda de put aqui na Pets, tá certo? Porque ela está numa condição legal aqui. Eu adoro o mercado, gente, eu vou dizer para vocês. Cada vídeo eu não tenho aqui um roteiro, eu vou falando aquilo que vem na minha cabeça aqui, porque é a análise que eu tô, meu olho está batendo aqui, está fazendo análise o tempo todo. E eu quero passar esse conhecimento para vocês, tá certo? Então veja bem, aqui em cima você tem a linha do Ibov, olha.
eu mantenho aqui. O Ibov está na segunda banda de alta. Por que ele está aqui? Porque, obviamente, grande parte das ações que compõem a Bolsa de Valores, que compõem o Ibov, estão aqui em alta. Então ele está em alta. Então está todo mundo no azul. Então, se está todo mundo no azul, está dando mais o quê? Vender call e vender ações se você tem elas em carteira. Então, call você só vende se tem ação em carteira e só vende ações, obviamente, se tem ações em carteira. Então, não tem muita coisa aqui. Mas quando, olha que legal, quando o Ibov está por volta aqui da média, ou aqui na primeira banda de alta, ou na primeira banda de baixa, melhor ainda, que é natural, ele chega lá, gente, é ciclos de alta e de baixa. Teoria de Down, funciona, há mais de 100, 120 anos que funciona, que é assim. Ciclo de alta e de baixa, e alta e de baixa. Quando ele está aqui, no lugar de estar tudo azul, aqui está tudo vermelho. Gente, tem tanta possibilidade de grandes negócios. Os prêmios maravilhosos aqui para fazer venda de put de 3, 4, 5%. Tá? Mas você, se você só tem aqui a visibilidade de análise no gráfico, quanto tempo você vai fazer uma análise aqui? 10, 15 minutos? Você tem que analisar 300 empresas. Aqui na planilha, você tem em tempo real 100% das ações calculadas aqui em segundos. Em que situação que ela está neste momento. Vamos colocar o neutro aqui, olha. E ainda ranqueado aqui as ações que mais compõem o ranking. Vale, Petro, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. E assim, as últimas lá são as que menos contribuem no ranking. E você bate o olho aqui na planilha, já sabe todas que estão em alta e todas que estão em baixa. Tudo que tem dividend yield acima da taxa Selic. Clica aqui, você já vê a taxa Selic. Você pode pôr no filtro aqui aquelas que pagam mais que 6% de dividendos, mais que 12%, mais que 18%, mais que 20%. Tá certo? Gente, essa planilha você tem tudo em tempo real. E eu estou, na realidade, oferecendo a você fazer um teste gratuito com essa planilha. Tem um custo bem baratinho, mas faça um teste grátis. Só mandar um e-mail aqui no rodapé aqui da planilha, você tem ali o meu e-mail. Vou ter o maior prazer em enviar para você. Eu desenvolvi essa planilha há anos. Esse algoritmo é complexo. O algoritmo, ele é muito simples, na realidade. Né? Ele é muito simples, na realidade. Eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, certo? Então ele me diz exatamente para cada ação que está na Bolsa de Valores nesse momento, quem está em alta e em baixa, qual o momento de comprar e vender, e tem as regras aqui, ó, tá certo? Eu peço a você também, se inscreva no canal, indique alguém. Eu estou há muito poucos dias no mercado aqui do YouTube, tá certo? Eu não tinha essa facilidade ali, ainda não tenho, mas eu já percebi que realmente para que esse vídeo chegue a mais pessoas, você tem que dar um like, você tem que realmente se inscrever no canal para o YouTube saber que você está interessado nisso. E eu diariamente vou estar postando vídeos com conteúdos. Cada análise é uma análise, cada dia surge uma condição diferente e novas coisas eu vou passando a você, tá certo? Então, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha muito bons negócios, mas Deus sempre em primeiro lugar. Até mais, o próximo vídeo.